Gente, muito boa tarde para vocês. Obrigado pelo convite para estar aqui. A minha participação nessa tarde vai ser a respeito da contribuição da Reforma Protestante para a construção do mundo moderno. E quando eu falo Reforma Protestante, eu vou focar mais na linha calvinista, que é a linha a qual eu pertenço. O que eu pretendo fazer no decorrer da minha palestra é, primeiro, mostrar a influência que Calvino exerceu na cidade de Genebra, focando especialmente na questão da influência social que ele teve ali. Depois, como o pensamento reformado, cuja matriz são as ideias de Calvino, influenciaram o que hoje nós conhecemos como o nosso mundo moderno. E terceiro, falar sobre o que tem sido nomeado de o novo calvinismo, ou ressurgimento do calvinismo em dias modernos. Eu quero dizer que eu uso o termo calvinista, mas eu estou absolutamente convencido de que, antes de ser calvinista, a gente tem que ser bíblico. O calvinismo é apenas uma denominação, uma designação para um dos muitos movimentos dentro da igreja cristã através dos séculos, e que pretendem ser uma expressão do que entendem ser aquele conjunto de verdades e práticas reveladas na Escritura. Enquanto a linha calvinista, para mim, ela for bíblica, eu sou calvinista. Quando ela se desvia da palavra de Deus, eu não tenho nada a ver com calvinismo. Eu sou muito antes cristão do que calvinista. Apenas entendo que o movimento calvinista, as suas ideias, elas representam melhor e de maneira mais completa aquele ensino que nós encontramos na Escritura Sagrada, mas não estou disposto a matar e morrer por isso. Eu tenho irmãos que são de outras tradições e leio pessoas de outras tradições e dialogo e interajo com elas. Mas o meu papel hoje é falar a respeito da contribuição da Reforma Protestante para a construção da sociedade moderna, particularmente a questão da ação social ou essa parte da ajuda aos necessitados como um todo. Eu vou começar falando sobre a presença de João Calvino em Genebra. Eu não tenho tempo para entrar nos detalhes históricos. Nós estamos aqui no século XVI, Martinho Lutero começou a Reforma Protestante, e numa segunda geração de reformadores surge João Calvino. Calvino e Lutero nunca se conheceram pessoalmente, embora a vida deles se interpôs por um breve período de tempo. Quando nós vamos estudar o pensamento social de Calvino, nós temos que lembrar que Calvino era, antes de tudo, um pastor. Ele não era um sociólogo, aliás, sociologia naquela altura não era nem considerada ciência, ninguém nem pensava nisso. Mas ele era basicamente um pastor preocupado com a situação das pessoas na cidade que ele havia sido encarregado de pastorear, que era Genebra. E também, quando a gente vai discutir o pensamento social de Calvino, não podemos dissociá-lo da época em que ele viveu. Ele não viveu numa democracia como nós temos hoje. Não havia instituições sociais sólidas como nós temos hoje. Mas o ambiente político era outro e o ambiente econômico era outro. Então, nós temos que sempre usar um filtro quando nós pensamos em aplicar as ideias da Reforma Protestante para o dia de hoje. Nós temos que descontar a questão do contexto, e é o que nós pretendemos fazer aqui. Vamos ver agora, então, como era Genebra, a cidade de Genebra, na época de Calvino. Ela era afligida por graves problemas sociais, bem como a Europa em geral, com exceção onde a aristocracia reinava e onde havia concentração de riqueza. Pobreza extrema, pesados impostos, salários baixos, extensas jornadas de trabalho, analfabetismo agudo, alcoolismo, prostituição, o vício do jogo de cartas, que era considerado um mal muito grande, porque pais de família desperdiçavam, às vezes, o sustento da família, jogando cartas na esquina com seus amigos. Então, essa era a situação da cidade de Genebra, quando ela aderiu à Reforma Protestante, primeiro sob a orientação de Guilherme Farel. Uma vez que Farel, junto com o conselho da cidade de Genebra, passaram para o lado da Reforma Protestante, então eles começaram a fazer algumas mudanças naturalmente litúrgicas nas igrejas, mudanças teológicas, obviamente, seguindo a linha da Reforma versus o catolicismo,
mas também começaram a fazer algumas ações na questão social. O antigo convento de Santa Clara, que foi desativado por Farel, virou o Hospital Geral para dar atendimento médico aos pobres. Foi o primeiro hospital público gratuito da Europa, criado ali em Genebra, sob a orientação de Guilherme Farel. O Conselho passa regulamentos para os cidadãos, alguns bem controversos, proibia dia santo, porque tinha dia santo demais, ninguém trabalhava, parece que eu já ouvi isso em algum lugar, danças de rua, jogo de carta, servir bebida durante o tempo dos sermões, blasfemar o nome de Deus, isso aqui era punido com cadeia, né? Era obrigatório ouvir sermões no domingo, educação pública era obrigatório, e naturalmente começou a ter muita insatisfação contra as medidas severas que o Conselho de Genebra impôs na cidade, juntamente com Guilherme Farel. É nessa ocasião que João Calvino passa em Genebra, querendo encontrar um lugar para descansar. Um jovem de 20 e poucos anos, já convertido ao protestantismo, vindo de Paris, fugindo da Contra-Reforma, aliás, tinha 27 anos de idade, tinha acabado de publicar as Institutas da religião cristã, e quando Farel sabe que ele está na cidade, vai ter um encontro com ele e diz: você tem que ficar aqui e me ajudar. Ele diz: mas de jeito nenhum, eu quero encontrar um lugar tranquilo, quero continuar pesquisando, estudando. Aí, o famoso episódio em que Farel amaldiçoou Calvino, né? E disse que se você não ficar aqui, a maldição de Deus vai estar em cima de vocês e tudo mais. É por isso que até hoje o presbiteriano é meio assim com maldição hereditária, né? Não quer saber disso. Eu sei que Calvino, diz ele que ele tremeu, né, quando viu essa maldição do velho Farel, e ele resolveu ficar ali em Genebra. Passou 2 ou 3 anos, a cidade não aguentou, botou ele para fora. Ele foi embora, depois de 2 anos chamaram de volta, ruim com ele, pior sem ele, não é? Então Calvino volta para trabalhar como pregador, mestre e pastor da igreja de Genebra, e lidando com questões sociais, que serviu de base para desenvolver o que a gente chama a sua teologia social ou pública. O ensino de Calvino, e aqui eu estou fazendo um extrato das Institutas, dos comentários, a literatura que Calvino produziu é muito ampla. Então, eu escrevi um livro a respeito desse assunto, alguns anos atrás, publicado pela Publicações Evangélicas Selecionadas. Eu creio que você pode encontrar, inclusive, o PDF gratuito na internet. O título é Calvino e a Responsabilidade Social da Igreja. Em geral, o pensamento de Calvino pode ser resumido da seguinte maneira: para ele, a causa dos males sociais estão enraizadas na natureza decaída do homem. A pobreza, a miséria, a opressão, a perversão e a corrupção da sociedade humana têm origem na nossa natureza marcada pelo pecado. O problema é o homem. Ele não nega o problema das estruturas, mas ele foca a questão no coração do homem. É a nossa natureza decaída. É de lá que procede toda a ganância, toda a arrogância, o desejo de enriquecer a qualquer custo, a insensibilidade para com os necessitados e a idolatria, que é a mãe de todos os males. Para ele, o caos econômico que predomina em alguns lugares, ou predominava na época, era causado pela ganância do homem e pela incredulidade de que Deus haverá de suprir as necessidades básicas, como ele promete nas Escrituras Sagradas. E Calvino, nesse contexto, denuncia pecados sociais, como estocagem de dinheiro, especialmente do trigo, monopólios, especulação financeira. Você vai encontrar cartas que ele escreve ao Conselho de Genebra, nos seus comentários e nas Institutas, referências a esse tipo de coisa, em que ele se levanta juntamente com o colegiado de pastores lá em Genebra, denunciando tudo isso ao Conselho de Genebra para que tomasse alguma providência. Então, esse era o primeiro pilar da teologia social de Calvino. A origem do mal ou dos males sociais é o coração humano. O segundo ponto é o senhorio de Cristo. Para Calvino, o Cristo vivo e exaltado é Senhor de todo o universo. Os milagres que ele exerceu sobre a ordem natural demonstram essa realidade. Ao andar sobre as águas, transformar água em vinho, ao multiplicar pães, Cristo demonstrou que o seu senhorio é sobre o cosmos, porque ele comanda o cosmos, ele tem autoridade sobre a natureza em geral.
E a obra de restauração que Cristo veio realizar não se limita apenas à nova vida dada ao indivíduo, mas abrange a restauração de todo o universo, o que inclui a ordem social e econômica. Se Cristo é o Senhor de toda a existência humana, portanto, era dever da igreja dar atenção às questões sociais e políticas. E foi o que ele fez lá em Genebra. O terceiro ponto da teologia social de Calvino é a restauração da sociedade. Ele diz que essa restauração inaugurada por Cristo, ela ocorre inicialmente no seio da igreja. A igreja é a primeira expressão dessa restauração. Não vamos ter aqui, como Calvino não tem também, ilusões a respeito de que um dia essa restauração será completa, porque Calvino Calvino tinha profundas convicções no que diz respeito à depravação da natureza humana e de que aqui nesse mundo não se resolverão as questões sociais e as questões de justiça. Mesmo que Cristo tenha começado a restauração já aqui nesse mundo, ela é incompleta e imperfeita. E aí, então, a escatologia de Calvino, ela aponta para a realização do reino de Deus ainda no futuro. Mas Cristo começa a restauração da humanidade no seio da igreja. Na igreja, as diferenças exacerbadas entre as classes econômicas, sociais e raciais desaparecem, pois Cristo de todos faz um único povo. De todos ele faz um único povo. E é na igreja que as relações sociais de trabalho sofrem profundas alterações. Quem é patrão é ensinado a tratar os seus empregados com justiça, com verdade, pagar salário justo. E quem é empregado é ensinado a trabalhar como se aquilo fosse um ministério para Deus, como se estivesse servindo ao próprio Cristo. Então, as mudanças que a gente tanto quer ver lá fora, Calvino diz, começa na igreja, que é onde Cristo começa a restaurar, de fato, a humanidade. Ali na igreja, Cristo estabelece entre os cristãos a justa redistribuição dos bens através da atividade diaconal. Quem tem, contribui, e a junta diaconal, isso é o pensamento eclesiológico dele, então recolhe os recursos da igreja e vai ajudar os pobres, ajudar os necessitados, de acordo com aquilo que alguém tem necessidade. Ainda dentro desse assunto, próximo slide, Calvino tinha em mente uma sociedade civil governada por cristãos reformados que aplicassem os princípios bíblicos às questões sociais, políticas e econômicas. E essa reforma da sociedade não seria completa nem perfeita, como eu já falei, visto que os efeitos do pecado não são de todo eliminados na época presente. A plena abolição dos distúrbios agora presentes da ordem social só acontecerá plenamente no reino de Deus, no fim dos tempos, para o qual marcha toda a história dos homens e do universo. Era isso que Calvino acreditava. Em linhas muito sucintas, isso formava a base do pensamento dele no que diz respeito às questões sociais, políticas e econômicas. Isso tudo levou Calvino a uma prática social em Genebra. Ele organizou o diaconato. Os diáconos é um ofício da igreja encarregado do serviço e da assistência aos pobres. Isso não tinha naquela época. Calvino organiza o diaconato pela primeira vez à luz de Atos capítulo 6 e do restante da Escritura. E esse diaconato, os diáconos entram imediatamente em ação, recolhendo as ofertas, visitando os pobres e assim promovendo a igual assistência. O Hospital Geral, fundado por Farel, debaixo da orientação de Calvino, dá assistência médica gratuita aos pobres, órfãos e viúvas, com médicos de plantão pagos pelo Conselho de Genebra. E Calvino cria a primeira escola primária obrigatória da Europa. Então é aqui que você tem a origem do nosso sistema. É lá na Genebra calvinista, quando Calvino entende o valor da educação e então abre uma escola primária obrigatória para as crianças. Os refugiados chegados a Genebra recebem treinamento profissional e assistência médica e alimentar enquanto se prepara para exercer uma profissão. Tinha muita gente fugindo da Contra-Reforma Católica. E Genebra se tornou um centro de abrigo dos refugiados. Só que quando o refugiado chegava lá, ele tinha 3 meses para aprender uma profissão ou tinha que ir embora.
porque não tinha mendigo em Genebra. Calvino mandou tirar todos os mendigos da rua. Ou eles aprendiam uma profissão ou caía fora de Genebra, mas em Genebra não ia ficar, não. Ou trabalhava ou ia para fora. Só que não era justo você colocar uma pessoa para fora se a pessoa nunca tinha aprendido a trabalhar. Então, ele promovia o treinamento profissional para que as pessoas aprendessem a ser padeiro, fazer sela, trabalhar com couro, alfaiate, pedreiro, o que fosse, mas a pessoa tinha que aprender alguma coisa. Você tem registro na correspondência da época dos pastores de Calvino intercedendo continuamente diante do Conselho de Genebra em favor dos pobres e dos operários. Ao contrário do que pensam, Calvino não era nem membro do Conselho de Genebra. Às vezes eles pensam que Calvino era o ditador de Genebra, mas Calvino nem membro era. Ele era o pastor da cidade e, naturalmente, tinha uma grande influência no Conselho. O próprio Calvino intercedeu várias vezes por aumento de salário para os trabalhadores, está tudo registrado. Os pastores calvinistas, de Calvino pregavam contra a especulação financeira, fiscalizavam parcialmente os preços contra a alta provocada pelos monopólios. Debaixo da influência dos pastores, o Conselho limita a jornada de trabalho dos operários, coisa que mais tarde foi a Oliver Cromwell implantou na Inglaterra, um modelo que foi implantado na Inglaterra por influência dessa atitude, foi lá que a questão do trabalho infantil e também a limitação da jornada de trabalho experimentaram a regulamentação pela primeira vez. A vadiagem é proibida por lei, vagabundos estrangeiros, isso aqui eu já falei. O Conselho instituiu cursos profissionalizantes para vadios e jovens, para que eles pudessem entrar no mercado de trabalho. E, finalmente, é digno de nota que havia uma vigilância da parte de Calvino e demais pastores de Genebra contra a má administração pública. Há, inclusive, um caso de um funcionário corrupto que foi despedido por influência de Calvino. Já pensou se fosse no Brasil, como é que ia ficar isso aqui? Mas há registro disso. Então, a influência do pensamento social de João Calvino e da prática de Genebra influenciou a segunda geração de reformados que elaboraram as grandes confissões que nós temos, Confissão de Fé de Westminster, Confissão Belga, os artigos de Dort e assim por diante. No Catecismo Maior, que foi feito sob a influência do pensamento calvinista, quando chega na exposição do 7º mandamento, que diz não matarás, aí tem a pergunta: o que é que esse mandamento ordena? Resposta: a justa defesa da vida contra a violência, o uso sóbrio do trabalho e recreios, confortando, socorrendo os aflitos, protegendo e defendendo o inocente. Nós estamos aqui falando de um catecismo que data do século XVII, feito sob a influência de João Calvino, onde já diz que esse é o 7º mandamento, sexto mandamento, não matarás, está dizendo isso, que a gente tem que cuidar do próximo, e tem que cuidar e zelar pela vida dele. E vem a pergunta: e o que é que esse mandamento proíbe? O mandamento proíbe negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, o uso imoderado do trabalho, a opressão e tudo que tende à destruição da vida de alguém. Então, já no século XVII, dentro da tradição reformada calvinista, havia uma concepção, uma visão da relação entre cristianismo e sociedade e os problemas sociais muito aguçada. É verdade, nascida na Europa, mas antenada com a necessidade das pessoas. Bom, eu quero agora ver a questão como esse pensamento de João Calvino influenciou a geração seguinte e essa geração seguinte influencia o mundo. Eu vou citar aqui uma palavra de Abraham Kuyper, que foi o fundador da Universidade Livre de Amsterdã, ele mesmo um calvinista dentro da Igreja Reformada Holandesa. Não há um centímetro quadrado desse mundo do qual Cristo não possa dizer é meu. Refletindo exatamente o pensamento da Reforma Protestante, de que Cristo é Senhor de todos os aspectos da vida, de toda a natureza. E Kuyper, ele era pastor da Igreja Reformada Holandesa, abriu mão de ser pastor para assumir o ministro da Educação, mais tarde fundador da Universidade Livre de Amsterdã. Ele tem essa visão muito ampla a respeito do cristianismo, não resumindo o cristianismo a cultos e a questão individual nossa com Deus,
que de fato é muito importante também, mas não é isso. O cristianismo faz reivindicações globais. E toda a existência está debaixo do senhorio de Jesus Cristo. E aqui, especialmente com Abraham Kuyper e o pensamento da reforma no continente europeu, é que nasce o conceito de cosmovisão reformada. Cosmovisão é a tradução da palavra alemã Weltanschauung, que significa olhar o mundo, e que, definindo brevemente, é ver o mundo e a realidade com os óculos da fé cristã reformada. Nós não conseguimos enxergar a realidade a não ser com óculos. Os óculos são formados pelos nossos pressupostos, pelas nossas experiências, aquilo que a gente acredita. Uma pessoa que adota os princípios cristãos, ou pelo menos aquelas perspectivas da reforma protestante com relação à origem dos males sociais, à restauração, ao que a palavra de Deus diz sobre isso, ela vai formar uma mentalidade cristã ou uma cosmovisão cristã reformada que vai ajudá-la a olhar a realidade a partir dessa perspectiva. As seguintes bases nos ajudam a formar o que a gente chama de uma cosmovisão reformada. Primeiro, a soberania de Cristo sobre o todo da vida, sobre a vida toda. Cristo é Senhor não somente da minha alma, mas Ele é do meu trabalho, do meu lazer, dos meus relacionamentos, do meu namoro, das minhas propriedades, dos meus bens e dos meus planos. E Ele é Senhor da minha cidadania, e Ele é Senhor da minha interação com a cultura, com a política e a sociedade. Não tem área nenhuma na qual eu participe, da qual Cristo não tem alguma coisa a dizer e na qual Ele não seja Senhor. Então, essa é a primeira base. Segundo, é o conceito de graça comum. No calvinismo, no pensamento calvinista, que eu entendo está refletindo o pensamento bíblico, há uma distinção entre a graça salvadora, que é aquela que alcança pecadores e os traz ao conhecimento da verdade, dando-lhes salvação em Jesus Cristo, e a graça comum, que é o favor de Deus para a humanidade toda, indistintamente daquilo que as pessoas acreditam. A graça comum faz com que pessoas que não acreditam em Deus sejam excelentes músicos, artistas, técnicos, pesquisadores, médicos. Eles fazem isso não é porque eles acreditam em Deus, mas porque Deus, por amor à humanidade, concede dons e talentos a todos indistintamente, independentemente daquilo que as pessoas acreditam. Como disse Jesus, que a chuva cai e o sol nasce para justos e injustos, por causa da misericórdia do Pai Celeste. Então, os calvinistas creem que isso dá uma base para nós fazermos o que a gente chama de cobeligerância. Havendo uma causa comum, uma causa que seja verdadeira, há pessoas que mesmo não professando a mesma fé que nós professamos, mas por causa da graça comum, elas podem caminhar na mesma direção. É por isso que eu posso ler com proveito livros de filosofia, livros de história, livros de outras áreas, escritos por pessoas que não são cristãs, porque para nós, calvinistas, toda verdade é de Deus, ainda que na boca de um ateu. Se for verdade, é de Deus, ainda que seja um ateu que descobriu. Então, esse conceito de graça comum, ele não separa a igreja do mundo e da cultura, mas cria uma ponte para que a igreja possa se envolver com essas realidades. A terceira base é o conceito da profunda pecaminosidade do ser humano, que o problema real é a queda que aconteceu lá no Jardim do Éden, com suas consequências até os dias de hoje. O ser humano ele é marcado pelo pecado, ele é inclinado para o mal, e se Deus não mudar o coração dele, ou não lhe conceder graça comum para fazer alguma coisa boa, ele sempre vai estar caminhando no sentido contrário àquilo que é correto, àquilo que é verdadeiro. E aqui vem o quarto ponto, é o poder redentor de Cristo Jesus. O Senhor Jesus nos redime, Ele transforma a nossa vida, o nosso coração, Ele perdoa pecados, Ele transforma pessoas, e ao transformar pessoas, Ele transforma relações sociais. Ele transforma relações de trabalho, Ele transforma relações econômicas. E através dessa mudança, então, nós podemos ver a restauração do reino. O quinto ponto é a doutrina do sacerdócio universal dos santos. Essa foi uma das doutrinas fundamentais para a questão trabalhista, social e econômica ligada ao calvinismo.
Na Idade Média se criou uma distinção entre sacerdócio e leigo. E se entendia que o sacerdócio, como um dos sacramentos da Igreja Católica, era uma vocação extremamente importante e a mais sublime e a mais nobre de todas. Ser padre, ser pastor, pastor não, porque não tinha reforma ainda, mas o padre era considerado assim, estava muito mais próximo de Deus do que o comerciante. Mas os reformadores, eles acabaram com a distinção entre sacerdócio e laicato, especialmente Calvino, quando ele insistia que todo o trabalho é para a glória de Deus. Se Cristo é Senhor de todas as áreas da existência, então um comerciante está exercendo um sacerdócio ao fazer o seu trabalho honesto, trabalhar duro, trabalhar sério. Um médico, um alfaiate, um pedreiro, um construtor, qualquer que seja a profissão, se você está trabalhando, você está sendo honesto, trabalhando duro, ganhando o seu pão, ajudando os pobres, então aquilo é um sacerdócio tanto quanto ser um pastor e pregar o Evangelho. Então, ao abolir essa distinção, a reforma protestante, ela dignifica o trabalho. As pessoas se sentem especiais, elas se sentem amadas por Deus e elas se sentem servindo a Deus na vocação em que elas se encontram. Então, a reforma deu um impulso econômico na Europa, por conta dessa distinção, porque valoriza o trabalhador e encoraja as pessoas a seguir essas vocações. E também, em sexto e último lugar, o conceito de mordomia, no sentido de uso adequado dos bens que Deus nos deu. Somos mordomos de Deus. Deus nos deu bens, dinheiro, tempo, talentos, dons, oportunidades, e nós devemos usá-los muito bem, sempre para a glória de Deus. Então, essas coisas, elas formam uma cosmovisão, uma maneira de você olhar para os problemas da sociedade. Bom, vamos ver como é que essa cosmovisão contribuiu para o surgimento do mundo moderno. E aqui eu vou passar rapidamente. Primeiro, o desenvolvimento científico. Você já se perguntou por que é que a ciência moderna, ela nasceu na Europa medieval e não em civilizações mais avançadas e antigas, como, por exemplo, a China, a Índia, a Mesopotâmia e a Grécia. Mas a ciência moderna, ela nasce na Europa. E uma das explicações que se dá para isso é que todas estas civilizações antigas, elas eram panteístas. Elas acreditavam que Deus era tudo e tudo é Deus. Então, os panteístas, eles consideram a natureza como divina. Isso dá receio ou inibe a pesquisa científica para saber como as coisas funcionam, porque você estaria entrando no segredo dos deuses. Quando o cristianismo, Idade Média, particularmente na Reforma Protestante, vem afirmando que Deus não é o mundo, mas o mundo foi criado por Deus com leis naturais que funcionam, porque Deus é um Deus de ordem. Então isso liberou o europeu do medo de pesquisar a natureza, porque ele agora tinha uma motivação para saber como as coisas funcionam. Ele queria descobrir as maravilhas de Deus e contemplar as obras de Deus. Se você pegar os fundadores dos ramos, se você dar uma olhada na história da ciência, você vai ver que os fundadores dos ramos modernos da ciência, química, física, biologia, todos eles eram cristãos professantes. Todos eles eram cristão professantes. Alguns são mais conhecidos, como, por exemplo, Isaac Newton, não é? Boyle, na área de química, por exemplo, Paracelso também. Todos eles eram cristãos que queriam compreender o livro da natureza, porque eles entendiam que quem escreveu o livro da natureza foi o mesmo que escreveu o livro sagrado, que é a Bíblia, é o mesmo autor, e você estudava um para compreender o outro. Então, no surgimento da ciência moderna, você tem a influência do cristianismo, particularmente da Reforma Protestante, que hoje é negado. Hoje os cientistas, ou boa parte da academia, não quer saber da contribuição do cristianismo para as suas origens, mas eles estão usando o capital evangélico. Os pressupostos da ciência moderna, que existe uma regularidade dos fenômenos, que existem leis naturais, tudo isso é coisa que os cristãos já diziam desde a Idade Média e que serviu de base exatamente para as primeiras pesquisas e para a tecnologia. Outra contribuição é na área do desenvolvimento econômico.
Max Weber, em seu livro Muito Mal Compreendido, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, 1905, ele afirmou que o egoísmo e o impulso humano de adquirir as coisas para si jamais poderiam produzir um sistema econômico moderno. E aí ele vai achar na ética protestante, particularmente na ética calvinista, a base e a sustentação para um modelo econômico que funcionaria dentro da sociedade moderna, e aí que ele chama então de capitalismo. Não é que ele chama, né, mas ele identifica como sendo o capitalismo. O que ele achou dentro do calvinismo e que ele diz que é a base do sistema capitalista é exatamente isso, a valorização do trabalho, que tem início lá com João Calvino em Genebra, a questão da mordomia cristã. No pensamento calvinista, você deve trabalhar o mais que puder, ganhar o mais que puder e dar o máximo que você puder. Então, esse foco no trabalho, a remoção dos dias de feriado, dia santo e tudo, e trabalhar 6 dias mesmo, 6, não é 5 como no Brasil, é trabalhar 6 mesmo, e descansar 1, que é o domingo, tudo isso acabou dando a fama aos calvinistas de que a questão deles é trabalho, portanto, capital. O Weber, alguns dizem que ele nunca leu Calvino, né? Ele leu o que disseram sobre Calvino, mas ele pegou esse gancho, né? Ele corretamente pegou essa ênfase que os calvinistas dão à questão do trabalho, à questão da economia, à questão da frugalidade, e então ele fala do calvinismo como tendo por detrás do desenvolvimento de um dos sistemas econômicos que fazem ou que compõem a nossa sociedade moderna. O desenvolvimento político. Aqui eu cito Harvey Cox, muito conhecido no livro Secular City. Ele não é protestante, ele é protestante, mas é de outra linha. Eu diria que ele é liberal teologicamente. Mas ele diz nesse livro que a sociedade hebraica comandada por Moisés, quando do Êxodo, foi o protótipo real da democracia. E ele diz que os calvinistas, com a sua ênfase na doutrina da aliança, eles acabaram servindo de inspiração para teorias do contrato social, como, por exemplo, de Locke, Rousseau. Ele vai encontrar a base do pensamento filosófico desses homens exatamente na doutrina da aliança, em que Deus diz que Ele é Deus de um povo com quem Ele se compromete, e esse povo tem uma obrigação para com esse Deus de andar nos seus caminhos e fazer a sua vontade. Na área, só para dar um exemplo para vocês de como os reformados, eles não viam problema nenhum entre fé e razão, fé e cultura e fé e sociedade. Na academia de ciências, lá em Paris, logo depois da Reforma Protestante, enquanto que em Paris esses números eram contrários, você tinha a grande maioria de católicos e uma pequena minoria de protestantes, quando chegava na Academia de Ciências de Paris, virava. Os cientistas protestantes eram 81%, protestante aqui é reformado, e os católicos eram 18%. Isso lá na Academia de Ciências de Paris, logo depois que a Reforma Protestante, algum tempo depois que a Reforma Protestante eclodiu. Isso aqui, a gravura aí é de uma das sessões lá na Academia de Ciências de Paris, o que mostra realmente esse entusiasmo dos reformadores, né, da segunda geração, pelo domínio de Cristo em todas as áreas da vida. É curioso, né, apenas para citar que as melhores universidades do mundo, que são ranqueadas entre as melhores do mundo, elas foram fundadas por calvinistas. Por exemplo, a Universidade Livre de Amsterdã, já falei de Abraham Kuyper, a Universidade de Princeton, que é considerada a nata, né, o VIP, uma das melhores do mundo, foi fundada por presbiterianos. Harvard, fundado por congregacionais calvinistas. Yale, tudo foi fundado por gente com esse tipo de pensamento. Então, o que eu quero dizer é que até o século XVIII, início do século XIX, a Reforma Protestante ela tinha influenciado o mundo todo. Da Europa, ela foi para os Estados Unidos, deu origem àquele grande país que se ergueu sobre as bases da Reforma Protestante, com o ideal de democracia, de trabalho, de liberdade. E depois de algum tempo, infelizmente, por razões que eu tinha até um slide sobre isso, né, os calvinistas, houve problemas internos de discussão, boa parte do calvinismo seguiu a linha liberal,
calvinistas se tornaram ultra-calvinistas. Então, todo esse movimento, como teologia, ele sofreu uma crise muito grande. E no século XIX, particularmente no século XX, você tem pouca influência do movimento reformado no mundo todo, embora ele não parou de existir. O tipo de protestantismo que chegou aqui ao Brasil, há 150 anos atrás, mais ou menos, não foi esse tipo que eu descrevi, mas já era mais do fundamentalismo norte-americano, influenciado pelos movimentos de reavivamento, com muita ênfase nas questões particulares da relação das pessoas com Deus. Então, essa ênfase no social, na cultura, não chega no Brasil com os primeiros missionários que vieram aqui, muito embora o Simonton, que foi quem trouxe o presbiterianismo para o Brasil, ele acreditava que se devia, ao lado de cada igreja, se erigir uma escola também. Erigir uma escola. Mas já não tinha a mesma força que teve depois da Reforma Protestante, nos séculos XVI, XVII e no século XVIII. Mas hoje se fala, e eu já estou caminhando para o fim, do ressurgimento do calvinismo no mundo. E quem diz isso não sou eu, não. Há 2 anos atrás, 3 anos na verdade, apareceu uma matéria no New York Times, que é provavelmente o jornal mais conhecido e lido do mundo e mais influente, escrito por um judeu. Ele não é nem cristão, o nome dele é David Van Bima. Na verdade, o artigo é de 2009. E ele, durante 10 domingos, ele publicou uma coluna intitulada 10 Ideas Changing the World Right Now. 10 ideias que estão mudando o mundo agora. Então, a cada domingo, ele publicava na coluna dele o que ele achava que eram as 10 ideias que estavam mudando o mundo. A terceira, ele diz, é o neocalvinismo. Neocalvinismo. Aí ele fala do ressurgimento do ideal calvinista nos Estados Unidos e de lá se espalhando para o mundo todo. Ele vai citar o Sul Global, que já é um nome que tem se consagrado na área de missões, que compreende as igrejas que estão do Equador para baixo. Sul Global envolve América Latina, naturalmente Brasil, pedaço da China, África, envolve a Coreia também, pedaço da Índia. E ele começa a dizer que, silenciosamente, nas últimas décadas, as ideias calvinistas elas começaram a ressurgir e a borbulhar dentro do meio evangélico. Ele cita vários líderes evangélicos conhecidos nos Estados Unidos, como, por exemplo, o John Piper, o Tim Keller, o Don Carson, o Albert Mohler. Tem mais uma lista, a lista é grande, né, que eram pastores de mega igrejas e que eram todos calvinistas e que estavam influenciando a mentalidade nos Estados Unidos e influenciando o Sul Global e trazendo de volta as ideias de Calvino, só com roupagem nova. Se você quiser saber mais, não tanto do novo calvinismo, mas esse slide está fora de lugar, eu devia ter trazido antes, esse livro do André Biellet. Biellet é um reformado francês. Ele já esteve no Brasil algumas vezes, a gente pensou até em trazer ele para um congresso a respeito desse assunto, mas ele já está velhinho. Ele escreveu um livro, A Força Oculta dos Protestantes, em que ele mostra e documenta o papel do protestantismo, especialmente do calvinismo, no desenvolvimento da sociedade e da economia, nesse período que transcorre desde o século XIX até os nossos dias. Ele começa nessa fase, agora eu sei porque o slide está aqui. Eu disse que foi até o século XIX, mais ou menos, a influência, né? Então ele pega do século XIX para cá e documenta o que é que os calvinistas vêm fazendo nesse período, até esse ressurgimento que foi documentado pelo New York Times. Bom, e aí você começa a ver literatura aparecendo. O ressurgimento, por exemplo, o livro de Abraham Kuyper sobre calvinismo, aquele que foi o fundador da escola de Amsterdã, da universidade, ele foi publicado em português. Um livro, Calvino e sua influência no mundo ocidental, Calvinismo, as antigas doutrinas da graça. Tem muitos livros que começaram a ser publicados e documentando esse interesse pelo ressurgimento. Esse chamado novo calvinismo, que o pessoal diz que vem surgindo aí, influenciando, ele traz os apegos às doutrinas reformadas, né? De outra forma não seria calvinismo, mas ele tem o objetivo de ser relevante hoje. Então ele tende a romper um pouco com algumas das tradições antigas do calvinismo, o que não é ruim, com a intenção de adaptar o calvinismo à cultura moderna
sem abrir mão dos pontos doutrinários centrais da reforma, por exemplo, sola escritura, somente a palavra. É intencionalmente missional, a palavra missionário aqui está errado, é missional, é um nome que é usado hoje, porque quando a gente fala em missionário, a ideia é você apoiar financeiramente ou enviar gente para pregar o evangelho no fim do mundo. Mas o termo missional significa que cada membro da igreja ele é um missionário no bairro em que ele mora, no prédio em que ele mora. Então, esse novo calvinismo, ele é intencionalmente missional e tem uma abertura muito grande para as pessoas quebradas e estragadas de nossa sociedade. E essa área aqui que torna o novo calvinismo interessante, porque ele está tentando recuperar aquela visão que os reformados tiveram no início e que ficou ausente da nossa vida, da vida evangélica, do mundo evangélico durante muitos anos. John Piper é conhecido aí, já teve muitas vezes no Brasil, é um dos mais conhecidos desses novos calvinistas. Em que o novo calvinismo seria relevante para nós hoje? Uma forte base bíblica sem desprezar a vida de comunhão com Deus. Talvez essa seja a razão pela qual muitos irmãos das igrejas pentecostais têm abraçado a doutrina reformada. Porque quando eles começam a ler João Calvino, começam a ler os puritanos, na devoção a Deus, e Martin Lloyd-Jones especialmente, Carlos Spurgeon, e esses homens, eles começam a ver o ministério desses homens, eles começam a ver que eram calvinistas, mas eram missionários, eram pregadores da palavra, não desprezavam a comunhão com Deus, a vida de oração. De repente, muita gente que está nessas igrejas neopentecostais e pentecostais, que estão cansados da coreografia de lá, eles dizem, finalmente, bom, estou encontrando uma doutrina, estou encontrando alguma coisa que me permite ser pentecostal e ter uma boa teologia bem bíblica, ou enfim, qualquer coisa dessa natureza. Segunda coisa, eu penso que o novo calvinismo, que é o antigo calvinismo adaptado, ele representa um resgate da cosmovisão reformada do domínio de Cristo em todas as áreas da vida. A gente no Brasil luta para achar um modelo de interação da igreja com os problemas sociais. Teologia da libertação, já teve o antigo evangelho social, tentativas fracassadas de fazer alianças evangélicas e colocar políticos no governo, a gente está vendo no que é que dá isso, né? Os políticos evangélicos, com algumas exceções, acabam só se tornando despachante de igreja, né? Em vez de serem bons políticos para trabalhar para o bem do país, eles vão lá para facilitar a vida dos evangélicos. Ele não foi eleito para isso, ele foi eleito para ser um vereador, um senador do Brasil, né? E não ficar só ser despachante de igreja. Então, vários modelos não têm dado certo. Eu não sei como seria esse modelo da reforma protestante aqui no Brasil, até porque eu não dá como aferir, porque, como eu disse, não foi isso que chegou para nós hoje. E eu não creio que a gente tenha acertado até agora em achar uma maneira, apesar de que nós somos jovens, né? Temos 150 anos aqui nesse país apenas, então nós estamos na hora já de procurar articular melhor as ideias e procurar uma forte base bíblica que nos ajude a desenvolver uma mentalidade cristã que, sem desprezar os princípios bíblicos, seja sensível à realidade social e à necessidade daqueles que estão ao nosso redor. E eu queria apresentar, então, esse novo calvinismo, talvez, como relevante para nós. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, gente.